Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Pompeu. Em nome da SESI School, eu dou as boas-vindas a todos. Eu sou coordenador do GENED, do curso de Gestão de Negócios na Área Digital, e tenho hoje o prazer de receber a Vanessa Andrade, jornalista e também mestranda de Estudos de Internet do Instituto Universidade de Lisboa, conhecida de todos nós, e a nossa professora, Isabela Domingues, PhD, professora da UFPE também, sócia da Consumix Brand e da DigDig Inteligência Digital. Bom, hoje a discussão e o diálogo é delas, certo? Eu só dou aqui as boas-vindas pela SESI School e desejo uma grande noite para todos vocês. Muito obrigada, Pompeu. Obrigada, Pompeu. Bom, junto de Isabela, né? Isabela sabe tudo de consumidor, absolutamente tudo. Essa mulher é fera demais. Já tem o quê? 3 livros, Bela, escritos? 3 livros na área, artigos científicos, e eu tenho um livro infantil, que é um segredo que poucas pessoas sabem. Mas é infantil consumidor não, né? Já falando de consumo para criança, não. Literatura, na área de literatura para crianças também, mas esse daí está fora dessa conta. Ah, boa. Mas, enfim, eu lembro que alguns anos atrás, quando se falava assim de relacionamento com o cliente, né, tinha até um slogan: o cliente tem sempre razão. E aí, essa era a principal estratégia, né? Aquela empresa que queria se comunicar bem com o seu cliente, queria fidelizar o seu cliente, dizia: não, aqui na nossa empresa o cliente tem sempre razão. Qual é o impacto das redes sociais nesse lema, digamos assim, né? Já que as redes sociais encurtaram essa comunicação entre empresas e consumidores? Perfeito. Boa noite, gente. Quero agradecer pelo convite à SESI School. Boa noite a Vanessa. E boa noite a Pompeu, a todos e todas que estão assistindo a gente. Dizer que, Vanessa, eu estou me sentindo assim muito chique, né, com você me fazendo perguntas. Eu que sou sua fã, né, que lhe acompanho nas redes, que sempre lhe acompanhei em todas as mídias, né, então para mim é uma honra receber uma pergunta sua, quero deixar isso registrado, né, e vou respondê-la com a maior alegria nessa noite muito especial aqui, que sempre está na SESI School, é muito feliz para mim, muito especial. Bem, né, essa história das mídias sociais, se o cliente tem sempre razão. Nem sempre o cliente tem razão, mas nós precisamos nos abrir cada vez mais para ouvi-lo. E esse é um exercício que não é fácil para muitas organizações, né? Não somente aquelas de grande porte, porque conheço empresas de pequenino porte que poderiam ter uma relação muito mais aberta, muito mais dialógica, né, muito mais próxima com seus consumidores, muitas vezes se fechando para o consumidor, por temer o consumidor em rede, né? Por achar que, meu Deus, o consumidor falando, ele vai me questionar, ou ele vai, né, saber alguma coisa, né, que eu não gostaria que ele soubesse, ou alguma possível falha, ou, enfim, qualquer questão que possa colocar a imagem da minha empresa em xeque, né, dentro dessa visibilidade exponencial das redes. Eu acho que nem sempre o cliente tem razão, porque o cliente é gente como a gente, né, e é passível também de falhas, de mal-entendidos, coisas assim. Mas o fato que eu acho que é importante, Vanessa, é a gente pensar que a gente não tem mais como não estar com o consumidor, né? Porque a gente vem de décadas de relações muito apartadas. O consumidor, ele era um ser desconhecido dentro de uma loja, então ele entrava, ele saía, a gente só começou a descobrir quem era esse consumidor com o código de barras. Isso é muito curioso a gente lembrar. Em meados da década de 90, né, quando surgiu o uso dos códigos de barra e o database marketing começa a ganhar força, a gente começou a descobrir que através ali da passagem no checkout, né, ele estava comprando uma fralda, ele estava comprando um hidratante infantil, ele estava comprando um leite para bebês. Então, entendo que o perfil desse consumidor é um perfil afeito a ofertas dentro desse segmento. Foi aí que a gente começou a conhecer um pouquinho mais do consumidor, mas até então a gente não tinha relação, né? E mesmo na década de 90, ainda existia essa relação muito apartada. A internet, ela entra nas nossas vidas em 95, né? O Orkut, que é a primeira rede social com a qual a gente vai lidar, é de 2004,
Então, quando a gente pensa aí, a gente tem mais de 15 anos do consumidor agora, né, com a mídia na mão, dizendo o que pensa, do que gosta, o que quer, buscando se comunicar com as empresas. Né? Eu costumo dizer que o nosso consumidor, o nosso cliente, né, é o nosso maior ativo. Não vamos ter medo dele. Se ele está querendo nos dizer alguma coisa, mesmo que seja uma coisa que a princípio a gente ache que é uma crítica, né, ou é algo que nos deixa desconfortáveis, mas a maior riqueza que a gente tem é a vontade do consumidor de nos dizer algo. Porque pior é aquele consumidor que nem quer nos dizer algo. Né? Quem nunca ficou insatisfeito com uma compra, ou entrou numa loja, ou buscou algo no e-commerce e não gostou daquela experiência e disse, deixa para lá, vou para outro. Então, não ser deixado para lá já é motivo de festa. Então, vamos abraçar o consumidor. Nem sempre ele tem razão, mas ele está nos buscando, né, querendo construir com a gente essa experiência de consumo, é o grande trunfo do momento. Então, não vamos deixar passar essas oportunidades. E é normal, é natural que toda empresa queira ser grande. E aí você lembrou, quando você falou de que a gente só passou a conhecer esse consumidor com o código de barras, né? A partir do código de barras. Mas o comércio pequenininho, aquele comércio do bairro, em que tinha esse contato diretamente, né? O seu fulaninho, dono da mercearia, ou dono da loja de tecido, ele conhecia pelo nome, tinha um caderninho do fiado. Então, ele tinha essa relação mais pessoal, então ele sabia quem era o seu cliente, e quando o cliente chegava, o de sempre. Mas todo mundo quer crescer. E quando você cresce, é natural que você deixe de conhecer o nome e o sobrenome da pessoa, né? Mas qual é a importância de crescer, mas continuar tratando o cliente ainda pelo nome, digamos assim? Não sei se estou sendo clara. É crescer grande, mas ter ainda aquele tratamento individual, né? Isso é importante, assim, como é que esse dilema é discutido? Isso é muito importante e o que é mais surpreendente, isso é cada vez mais fácil. Por quê? Porque eu não estou mais no balcão, no fronte do meu pequeno negócio, eu estou numa grande corporação, talvez num escritório apartado da ponta do meu cliente, mas eu tenho as tecnologias digitais me dizendo quem ele é, conhecendo seus rastros, conhecendo seus gostos, conhecendo os seus hábitos, conhecendo pelo nome, pelo sobrenome, pela geolocalização, por tudo que ele me diz, não é? E com uma capacidade de me comunicar com ele como as lojas físicas jamais tiveram, 24/7. Porque para isso eu tenho hoje os bots e os chatbots. Né? Qual é a diferença entre um bot e um chatbot? O bot é aquele totalmente automatizado. Ou seja, eu tenho ali uma inteligência artificial que, no momento em que meu consumidor quiser falar comigo, ele não estará só. Ele terá uma resposta, ele terá um endereçamento, ele terá uma instrução, ele terá resposta. Ele não vai ficar no vácuo. Né? E o chatbot é justamente essa combinação do robótico com o humano. Então, eu faço uma entrada, sim, por uma automação, 24/7, e na sequência eu tenho um humano que poderá fazer, né, talvez um atendimento mais acolhedor, mais dirigido, apesar que eu gosto de dizer, sabe, Vanessa, que a gente precisa desmistificar a ideia de que o digital é frio. Né? O digital, na verdade, será conduzido por estratégias e linguagens que farão com que cada vez mais ele possa, sim, acolher, não é, conduzir e estar em contato dentro do universo de interesses e até de linguagem, da forma de falar do próprio consumidor. Né? Já temos inteligência artificial para isso. À medida que o consumidor vai se comunicando, há uma aprendizagem de máquina que vai fazendo com que esse bot fale dentro da própria linguagem que esse consumidor fala, né, e usa. Então, você me escuta bem, Vanessa? Sim, estou escutando super bem. Ah, até eu achei que eu estava falhando aqui na internet, por isso que eu perguntei. Não, tá Então, tudo claro. veja, o que eu quero dizer é que é mais surpreendente isso.
que é no momento em que a gente sai do balcão, do humano, que a gente talvez tenha a maior possibilidade de conhecer em detalhes aquele consumidor, né? E de devolver isso para ele em vantagens, em recomendações, em ofertas dirigidas, né? Eu tiro por mim, sempre fui rata de livraria, né? Sempre amei nesse local em extinção, chamado livraria. E eu ficava lá tentando fazer para mim mesma a minha própria economia da recomendação. Eu ficava, eu gosto desse, então esse aqui tem a ver com esse, então esse aqui tem a ver com esse. Veja como era uma busca solitária. Solitária. E até certo ponto, vamos dizer, não smart, no sentido que a gente tem hoje das tecnologias digitais. Hoje, ao entrar em qualquer e-commerce, né, de livros, ele automaticamente me dará recomendações muito mais assertivas a partir do que eu vi hoje, do que eu vi ontem, do que eu vi no mês passado. Então, para o consumidor, né, as tecnologias digitais podem ser muito acolhedoras, valorosas, naquilo que a inteligência artificial tem de capacidade que o nosso contato humano a humano não tem. Não quero dizer que essas experiências são excludentes, pelo contrário, né, que, na verdade, as organizações de qualquer porte que entenderem como manejar estrategicamente este momento do humano, este momento do robô com o humano, e este momento só do robô também, vai ter muito mais chances de ser valorizado, né, de entregar mais valor para os seus públicos, entendendo também melhor quem são os seus públicos. Bom, aí é um pouquinho da área que eu estudo, né? Que é relacionamento de, por exemplo, redes sociais. É saber também, né, Isa, que não há uma fórmula mágica. Cada empresa vai ter a sua tecnologia mais adequada, a sua rede social mais adequada, não é? Não é assim, eu tenho uma empresa X e eu tenho que ter perfil em todas as redes sociais porque eu preciso falar com todos os públicos. Não, né? Porque o seu público vai estar numa determinada rede e talvez não na outra, né? Então, entender também como funciona, como funcionam as ferramentas são fundamentais, né? Perfeito. Exatamente, Vanessa, está tocando num ponto muito importante, que é a gente entender, né, como funcionam as ferramentas, as particularidades delas, né, o uso da própria linguagem, porque não raro o que a gente vê, um copy-paste, uma réplica daquela mesma postagem, daquele mesmo conteúdo, em mídias completamente diversas, né, com perfis muito distintos. Se a gente pensa um LinkedIn, um Twitter, um Instagram, um Pinterest, são perfis completamente diferentes, né? E não raro existe essa replicação. Então, a gente precisa, sim, né, entender as especificidades, a linguagem, e, acima de tudo, você toca num ponto que a gente aborda, assim, com muito carinho no GENED, especialmente no GENED On, né, onde há um conteúdo, assim, extremamente aprofundado, as trilhas mergulham nos temas, né, de uma maneira muito interessante, que é quando a gente fala sobre subculturas de consumo. Por quê? Porque a gente vê hoje essa necessidade de entender os consumidores muito mais pelos seus perfis comportamentais, né, de gosto, de hábito, de estilo de vida, do que a gente ficar somente pensando esse consumidor, às vezes, pela região, pela faixa etária, né? Até porque essa própria ideia de o quão uma faixa etária vai estar associada a um certo perfil de consumo, isso explodiu, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu tenho me debruçado muito sobre o entendimento dos perennials, não é? Que essa tribo, vamos dizer, essa considerada uma geração, mas é justamente uma geração antigeração, não é? Os perennials são esses que não se encaixam nessas caixinhas de se eu tenho 50, não posso fazer isso, né? Se você tem 20, isso é bem para a sua idade.
Não, na verdade, são pessoas que se identificam com determinados estilos de vida, né, que buscam estar com as outras, a despeito dessa lógica de que se é da minha geração ou se não é da minha geração. Isso é um comportamento, eu acho, quem não conhece Perennials, né? Eu acho que todos nós conhecemos ou até somos também Perennials. Então, eu acho que essa tua provocação é extremamente relevante, né? É a gente, na verdade, não ter esse afã da ponta tática da comunicação. Eu tenho que estar em todas as mídias sociais, eu tenho que, né, colocar lá o meu perfil, sim, mas com base em que estratégia, né? A partir de que entendimento dos teus públicos, com quem você quer se comunicar, do que ele gosta, né? E as próprias particularidades dessas mídias. Eu acho que é super importante esse ponto. E quando a gente fala consumidor, muitas vezes se pensa naquele que vai comprar ou vai pagar por um determinado produto, por um determinado serviço. Mas muitas vezes quem trabalha na empresa, ela também é um consumidor, não é? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos colaboradores da empresa para a própria marca, porque tem uma coisa que você falou muito, assim, eu fui aluna do GENED e isso ficou muito na minha cabeça, né? De que a gente consome, não é o produto final, quando a gente paga por alguma coisa, aquilo ali já é a última etapa da compra, é a última etapa de consumo. Consumir é muito mais do que pagar por algo. Aí queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre do que é verdadeiramente o consumo e da importância dos colaboradores da empresa nessa trilha de consumo. Perfeito. Tu sabes que essa é a minha paixão, né, Vanessa? Falar justamente sobre cultura do consumo, né? E entender que cultura do consumo vai muito além da compra, como Vanessa trouxe para a gente, né? Porque a gente consome signos, a gente tem o chamado consumo simbólico, muito antes, né, do consumo de um bem material. Então, antes de eu comprar, eu gosto muito de falar, gente, é do mundo do, por exemplo, do universo gamer, do universo geek, nerd. É muito curioso, porque eu estava numa feira certa vez acompanhando meu filho, que é adolescente, e tinha um escudo, né, com determinado símbolo, que eu, como não sou da tribo, eu não sou da subcultura, eu não entendia o que era aquilo, mas aquilo foi feito justamente para eu não entender, eu sou alienígena ali, né? Aqueles que estão dentro da tribo é que se comunicam, é que se entendem, inclusive dessa forma que eles apartam o que não, aqueles que não interessam, né, ao grupo deles, naquele caso eu, não é, como mãe. Então é muito interessante porque quando eu vi um escudo de plástico vendido a R$ 700, eu disse, como é que é? Não, Bela, mas isso não é um escudo de plástico. Isso é o escudo do personagem tal, da série tal. Então, veja, que consumo simbólico, né? Que consumo de significados, de histórias, de narrativas antecede, primeiro, o consumo daquele produto, a sua compra, não é? Então, é aquilo tudo que vem abrindo os caminhos da grande cultura do consumo, como Vanessa trouxe. Então, essa questão do consumo simbólico é extremamente importante. Quando a gente fala de marcas, né, e as marcas são os maiores ativos das empresas, de qualquer empresa, da pequenininha à grande, né, big, global, nós somos marcas enquanto profissionais. Né? O personal branding é uma área extremamente importante dos estudos de gestão de marca. E todos nós estamos dentro dessa lógica também enquanto marcas, né? Enquanto organizações que são ali consumidas simbolicamente. Então, quando a gente menciona o nome de uma determinada empresa, a nossa mente vem de imediato uma certa associação, que é uma associação positiva ou uma associação negativa, que é uma associação que a valoriza, a desvaloriza, ou até mostra que a nossa relação com ela é morna, não vai nem vem, que é muito ruim, né? E quanto mais eu trabalho com branding, Vanessa, mais eu valorizo o coração da empresa, que são as pessoas que fazem as organizações. Por quê? Porque é do coração que nasce justamente
esse sentimento associado. Né? Se esse colaborador, que o que a gente chama também de cliente interno, se ele não, vamos dizer, entre aspas, nos compra, se ele de fato não vê valor em nós, naquilo que a gente entrega para a sociedade, naquilo que a gente traz como propósito, não é? Como é que esse meu consumidor externo, esse meu comprador, esse meu multiplicador vai ver valor em mim, não é? Então, essa relação de que o branding nasce dentro da organização e precisa, a partir dos seus colaboradores, transbordar para o mundo, é fundamental, né? Até porque, veja, hoje, todos nós somos influenciadores digitais. Esse é um ponto bem importante, né? Porque a gente tende a pensar nas web celebridades, no Whindersson, né, na Juju, tantas puglieses, mas todos nós somos, porque todos nós temos uma série de seguidores que nos acompanham, que confiam em nós, que confiam nas nossas recomendações e opiniões. Então, se eu integro uma equipe, né, e não me sinto confortável ou não acredito de fato naquela proposição, isso é motivo de atenção para os gestores dessa organização, para que ela possa, de fato, transbordar, né, esta verdade, este posicionamento estratégico, que não pode ficar só na ordem da retórica, porque as retóricas não se sustentam mais na sociedade em rede, da comunicação todos. Eu lembro de um caso de uma marca do Rio de Janeiro de roupa que se mostrava muito alternativa, se mostrava muito conectada, né, aos valores socioambientais, e os funcionários denunciaram que aquilo era só da boca para fora, porque eles dentro, os próprios funcionários não tinham tratamento adequado, e acabou com a marca. Acabou. Fechou. Exatamente. Então, se você tem um discurso para o cliente e outro para dentro, não funciona mais, né? Porque a gente fala muito, né, que a gente vive uma era de transparência. Há muita literatura sobre isso, né, há muitos estudos de cases também nesse sentido, porque não adianta, a gente não tem mais esses muros que existiam, né, das organizações para a sociedade. Porque quando a gente não tinha essa possibilidade de se comunicar com todo mundo, e mais, né, de fotografar, de postar, de marcar, compartilhar. É muito difícil hoje algo não vir à tona, especialmente quando é algo que atesta a incoerência, né, do discurso daquela organização em relação às suas práticas. E um ponto muito importante para a gente destacar é que quando a gente fala de branding, de gestão de marca, a gente não está falando de comunicação, né? Eu vou escolher meu posicionamento estratégico, que é como eu vou me mostrar aqui na minha campanha publicitária, nos meus posts das minhas mídias sociais. Não, quando a gente está falando de branding, a gente está falando de uma entrada muito mais profunda em toda a cultura organizacional, não é? Em todas as práticas organizacionais. Porque o que a gente vê hoje dentro desse cenário, né, de um consumo de ativismo, que é um tema que eu estudo, de um consumo de ativismo crescente, quer dizer, né, combativa em relação a assimetrias sociais, a desigualdades históricas, né, questões fortemente debatidas em 2020 sobre, por exemplo, o racismo, mas e as suas práticas? Essa é a grande questão, né? Porque a gente sempre discute, trabalha, isso está no GENED fortemente, o tripézinho do branding, imagem, discurso e ação. O que acontece hoje? Se esse tripé ele não está bem assentado dentro de práticas organizacionais efetivas, né, atestadas, vivenciadas e sentidas pelas pessoas dentro e fora das organizações, a gente tem uma janela de vidro aí pedindo para levar uma pedrada rapidamente. Então, esse é um ponto de suma importância quando a gente pensa, né, como é importante a gente gerir essa relação do consumidor,
a partir de tomadas de decisões dentro da... Falando agora um pouquinho desse momento, né, que a gente está vivendo, ainda de pandemia, né, até chegar de fato a vacina, e, enfim. Houve uma parte, né, pesquisas mostram que houve uma parte dos consumidores que descobriu o mundo online, pessoas que não compravam online e que foram forçadas pelo confinamento a comprar online, descobriram o mundo, e uma parcela disse que agora que descobriu esse mundo não quer sair dele e provavelmente não vai mais sair de casa. A gente não sabe exatamente quanto é desse percentual, porque tudo ainda você, nas pesquisas, né, quando perguntam, você pretende, intenção, né, ainda não é resultado, mas o fato é que as pessoas se mostram disponíveis a continuar esse consumo, essa compra pela internet. E aí, qual é o papel, por exemplo, falando agora do comércio, do varejo, né? Qual é o papel da loja física nesse momento em que consumidores descobriram as vendas online? É muito interessante, porque tem estudos, tem um estudo de um grande marketplace que atua no Brasil e em vários países da América Latina, tem um estudo que está publicado na internet, que dá conta de um incremento de mais de 130% no e-commerce em alguns países da América Latina, nesses 6 primeiros meses de pandemia, Vanessa. Então, realmente é um número, né, vultoso, que mostra como uma série de pessoas que não tinham esse hábito, essa prática, pelo menos não corriqueiramente, passou a saborear dessa possibilidade, né, e tenderá, claro, a dar continuidade por conta da praticidade, por conta, como a gente estava conversando sobre a economia da recomendação, entender que no ambiente online pode ser muito mais bem atendido na perspectiva de uma indicação mais assertiva para o seu gosto, né, para os seus hábitos e tudo mais. Mas qual é o lugar do ponto de venda físico? É o lugar da sensorialidade. Esse é um ponto curioso, que somente na semana passada eu participei de 2 eventos, um na USP e um outro, ai Jesus, onde foi? Agora me deu um branco, mas foram 2 eventos, assim, e um outro, discutindo também essas questões, onde estávamos falando sobre as questões da sensorialidade no digital. Por quê? Porque, a princípio, o ponto de venda físico é esse lugar onde a gente entra de corpo inteiro. Então, não à toa existe, né, o branding olfativo, o marketing olfativo. É aquele cheirinho de carro novo. É o cheirinho de carro novo, é uma coisa, gente, que começou a ser fabricada fake, para você ter o seu carro usado e botar o cheirinho de carro novo, dado o prazer que tem é o cheiro daquela loja, que você pode comprar a Exato, essência, entendeu? a essência numa loja popular para botar na sua casa. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que o lugar das lojas físicas, Vanessa, continua sendo muito caro, né? Caro no sentido de querido. Por quê? Porque a loja física, ela vai ter a oportunidade, se muito atenta e bem trabalhada, de proporcionar experiências de acolhimento, né? De pertencimento, de aconchego, de experiência da própria essência da marca, enquanto personalidade de marca, de uma maneira que o digital ainda não nos dá, não nessa plenitude. Então, não é à toa que da semana para cá eu tenho observado a emergência em eventos da discussão sobre a própria sensorialidade no digital. Porque se, né, tendemos a crer que estaremos cada vez mais íntimos das nossas compras, né, no digital, nessa nossa relação multitelar, como é que ficam também os aspectos da sensorialidade? Eu, particularmente, fui domingo, pela primeira vez, desde fevereiro, ou seja, passados 10 meses, a um restaurante que eu amo, aqui em Recife, que eu frequentava bastante. Eu fiquei esse tempo todo sem ir lá por conta, né, da precaução, dessa questão de não estar saindo, desse consumo que vem mais até mim do que vou até ele.
Eu fiquei tão emocionada, Vanessa, que eu tive vontade de chorar. Uhum. Eu acredito. Eu não chorei, mas entrar ali, para mim, era carregado de tantas lembranças, né? De tantos bons sentimentos, por ver aquele quadrinho na parede, por ver aquela cor, né, encantadora daquele hall de entrada, por encontrar aquela disposição das mesas e aquelas pessoas. Então, eu acho que o lugar do ponto de venda físico é o lugar da máxima atenção dos empresários, porque pode ser, não é, um lugar de extrema capacidade de fidelização e de conexões profundas que a nossa relação com as telas ainda não consegue atingir, mas que, a partir desses estudos emergentes, né, cada vez mais fortes, sobre esse entendimento da multissensorialidade no digital, tenderá também a passar por transformações. Mas hoje, nesse sentido da experiência completa dos 5 sentidos, né, os pontos de venda físico dão um show. Num dos livros, eu agora estou na dúvida, mas acho que é o Homo Deus, do Yuval Noah Harari, ele cita que nós humanos, né, nós somos seres que comunicativos e precisamos um do outro. A gente aprende pelo outro, né? E vários testes mostram isso, que um ser humano aprende ao ver outro em prática, né? E a gente passou tanto tempo em isolamento, né? Aí depende no Brasil de cada estado, de cada país, enfim, eu estou aqui em Portugal e é uma realidade um pouco diferente do Brasil, mas todos nós vivemos em algum momento um confinamento total, né? Ficamos em casa durante algum tempo. E o fato de sair, ver gente, né, entrar em contato fisicamente com as pessoas, tinha uma sensação, como você descreveu do restaurante, especial. E aí eu faço uma conexão para o consumo. De repente, que era isso que eu queria perguntar, essa importância do olho no olho, né, do conversar sem a intermediação da tela, para qualquer empresa, qual seja, né, a natureza do seu negócio, talvez tenha ganhado uma outra importância que não se previa antes. A pandemia também afetou nisso? Acho que a gente tem os dois lados da moeda, porque, ao mesmo tempo, algumas formas de consumo se transformaram através das telas de uma maneira mais positiva. Hoje eu estava tendo aula de inglês com o meu professor particular, com quem eu tinha aulas de inglês presencialmente, e fazia questão de que fossem presenciais. E hoje eu disse para ele, olha, não quero mais presencial. Ele, você não quer me ver mais? Aqui é tão bom, aqui tem um chat que a gente vai anotando, né? Aqui a gente pode abrir um texto e ler junto, coisa que a gente não fazia quando a gente estava face to face. Então, eu acho, na verdade, que a gente tem descobertas para todos os lados, sabe, Vanessa? Que essa mudança forçada de hábitos de consumo nos fez descobrir, né, formas de consumo que tínhamos no presencial e passamos a desfrutar de uma melhor maneira no digital e vice-versa. Algumas que a gente teve que vivenciar no digital, mas que traz, né, outros aspectos que no presencial talvez nos atendam melhor, né, ou nos confortem mais, não somente na perspectiva do consumo material, como do consumo simbólico, como a gente falou, né? Então, eu acho que, na verdade, 2020 é o grande lab do consumo, né? Porque a gente... Um grande lab para muita coisa. Exato, né? O grande lab da espécie humana, né? Como o Harari gosta tanto de tratar sobre nós, né? E nossas particularidades e possibilidades. Então, eu acredito que são muitos aprendizados para as empresas, são muitos aprendizados para os próprios consumidores. E o que eu acho que é importante a gente ter no radar, né, e esse é um aspecto que a gente também trabalha muito no GENED, é a importância da gente observar o consumidor. É a importância da gente fazer uso das múltiplas técnicas de pesquisa de mercado que a gente tem hoje.
né? Se a gente pensar só em termos de pesquisas qualitativas, que são aquelas que buscam entender comportamento, opiniões, gostos, percepções, né? A gente tem mais de 12 técnicas de pesquisa qualitativa hoje para serem usadas pelas empresas, né? E a gente aborda essas questões também no GENED. Então, para entender meu consumidor no presencial, para entender meu consumidor no digital, para entender meu consumidor, como eu gosto muito de tratar sempre, a gente também fala no GENED On Life, né? Que é essa entrada e saída do digital para o físico, nessa perspectiva do phygital. Então, eu acho que esse lab mostrou para a gente que há muitas formas de fazer, né? E há muitas formas de viver. Então, eu acho que fica de muito importante para as empresas, né, depois desse grande lab desafiador que está sendo 2020, a gente se abrir para as descobertas, né? Talvez E perceber. olhar, Claro, e olhar amiga. com atenção as oportunidades, porque elas Uhum. surgiram também. É isso, são várias portas, né? O cliente pode entrar pela porta física, pode entrar pela porta digital e depois trocar de portas e continuar. O importante é ele continuar circulando para quem é da marca, continuar circulando pela marca, né? E há coisas que a tecnologia, as ferramentas digitais, elas fazem. Não é que elas façam melhor, mas é que elas potencializam questões e facilidades que só o humano não conseguiria. Então, conseguir entender o papel e as potencialidades das ferramentas e da importância do mais humano para que possa a marca, quando ela compreende, a empresa, quando ela compreende, né, esses papéis, esse conjunto, a chance de crescer é muito maior, né? Perfeito. Entender o que é valor, né, para o seu público. Na verdade, para os seus públicos. Eu sempre tenho falado muito sobre essa perspectiva da gente entender que a nossa empresa não tem só um público, né? Ela tem muitos públicos. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai ter a possibilidade de recortar, né, de agrupar nossos públicos em subgrupos, em subtargets, para que aí a gente possa entender o que é valor para aquele grupo. Então, é isso que você está dizendo. Eu posso entrar pelo digital, eu posso entrar pelo presencial, eu posso fazer a minha jornada do cliente aí híbrida também, né? E um ponto que também ganhou para mim, no meu entendimento, e eu tenho observado isso nos meus projetos consultivos, também em tudo que venho lendo, eventos de que venho participando, é a questão da omnicanalidade. Então, é essa ideia da gente ter, né, empresas omnichannel, que atendam de fato a esse omniconsumidor. Porque eu hoje posso escolher entrar pelo físico, entrar pelo digital, entrando em contato com a empresa pelo digital. Eu posso entrar via 1, 2, 3, 4, 5, 6 mídias sociais, redes sociais, ou eu posso escolher entrar em contato com esta empresa pelo site dela, eu posso entrar em contato pelo 0800. Então, olha quantas possibilidades, né, de acesso dos consumidores às organizações, às empresas, e o que é importante é ela entender, certo, ao esse consumidor me acessar, o que é valor para ele? Como eu saberei quem é ele, a que subgrupo ele está ligado, e como é que eu vou entregar valor para ele? Então, eu acho que esse é um aprendizado muito importante de 2020, a gente se atentar para proporcionar aos consumidores, na era digital, cada vez mais em rede, essa possibilidade de uma experiência de valor, né? Seja por onde for, seja como for. Vou chamar agora Pompeu de volta, que ele vai trazer algumas perguntas, algumas questões aí do nosso público. Diga lá, Pompeu. Isso, tudo bom. O papo tá muito bom, viu? Dá para ficar mais 1 hora facinho. Bom, Bom, minha filha, não estou aqui, Isabela e eu, a gente vai longe. Pois é, olha aí, já coloquei 3 canequinhas aqui de água, uma só é pouco. É muito bom, muito bom. Olha, a primeira pergunta é do Marcílio. Ele fala assim: na era do live commerce, de um consumidor ao vivo, como atender a esse novo cliente? Uma pergunta muito interessante, né? Perfeito. Vai ser ao vivo mesmo?
Agora vamos responder ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, igual no live commerce. Eu acho que o importante é a gente trabalhar essa coerência, sabe, Marcílio, como a gente falou há pouco, não é? Você estar com o seu consumidor, né? Você está buscando entregar valor para ele e você trabalhar cada vez mais com essa perspectiva da transparência. Porque hoje a gente está comparando o tempo inteiro, hoje a gente está checando o tempo inteiro, né? Hoje a gente está em rede multitela, então a gente está aqui agora e vocês estão com N outras telas abertas simultaneamente, né? Ouvindo outras pessoas, checando se o que a gente está dizendo faz sentido. Então, o que eu acho importante é a gente estar com o consumidor, né? A gente está construindo junto com ele, a gente está numa relação aberta, dialógica, cada vez mais transparente, e dentro dessa ideia da transparência, a humanização das marcas, que é, na hora que errar, também pedir desculpa, né? Então, as marcas hoje, por estarem justamente nessa relação veloz do live, da live, do ao vivo, né? Dessa resposta imediata, elas também saberem a hora de pedir desculpa, de descer do salto, um salto organizacional que existiu durante muito tempo, há décadas no campo do marketing, e que hoje não faz mais sentido. Muito bom. Eu acho que a outra... Vanessa quer completar alguma coisa a respeito desse novo consumidor ao vivo? Acho que você também tem muita experiência com ao vivo e, de repente, também fazer uma ponte aí com isso. O que eu complemento que isso vale para quem faz o ao vivo é ter o conteúdo, que é mais ou menos isso que Isabela falou, é ser transparente e ter o valor, ter o conteúdo, ter a essência. Porque a gente falou anteriormente disso, né? De que hoje, é muito fácil destruir reputações e é muito fácil desmascarar. Então, se você não tem estofo, se você não tem conteúdo, olha, fique certo que você vai ser desmascarado. Uma hora ou outra Muito vai. Bom. Então, é uma comunicação de verdade, né? Eu acho que é isso que a gente está falando aqui. Isso. E coerência, sabe, Pompeu, que é um aspecto fundamental. Coerência entre o que você diz e o que você faz. Isso é cada vez mais importante quando a gente pensa não somente no branding das organizações, das marcas, das empresas, mas entendendo também, não é, profissionais enquanto marcas, celebridades enquanto marcas. Então, cada vez mais é de suma importância a coerência. Eu vou trazer um caso que foi público e ficou na internet, foi o caso da Gabriela Pugliese, que associada à saúde, ela era o brand marketing, né? Ela era a própria marca, e deu uma festinha particular para comemorar a cura da Covid. Enfim, foi uma coisa completamente desrespeitosa, para dizer o mínimo, né? Com quem estava em isolamento naquele momento. Ela desrespeitou várias regras. Acabou com o quê? Várias marcas deixaram de querer associar o nome a Gabriela Pugliese e ela acabou fechando o Instagram dela e a fonte de negócio dela e a principal marca dela. Enfim, então ter muito cuidado com essa vida online o tempo inteiro. O que é que você vai botar para fora e o que você vai fazer, né? O que é que você vai colocar para o público? Muito bom. Isso tem um gancho enorme com a pergunta da Raíssa, que pergunta assim: mais do que nunca na era da transformação digital, as organizações estão se adaptando às estratégias customer-centric. Temos fãs da marca e também haters, promotores e detratores. Como lidar com detratores? Muito oportuna essa pergunta, hein, Raíssa? Vai, Vanessa. Não, eu quero ouvir também, Isabela. Essa é boa. Pois é, não é? Essa questão do customer centric é o assunto da vez, porque, de fato, finalmente caiu a ficha de que não dá para a gente pensar negócios hoje sem partir do consumidor, né? Sem partir do cliente, porque é ele que não somente está se transformando o tempo inteiro, quanto é ele que alavanca negócios e derruba negócios numa velocidade jamais vista. Então, o que é importante, Raíssa, eu acho que antes da gente pensar como é que a gente vai lidar com a crise,
como é que a gente vai gerenciar a crise, e nesse caso, como você menciona, detratores, né, e haters, é a gente fazer um bom trabalho de branding, porque a gente só leva lapada quando a gente se descuidou da retaguarda, né? E a retaguarda é exatamente o quê? É essa colocação mais profunda dessa mão na cumbuca da cultura organizacional, como a gente mencionou aqui. Então, não adianta, né, eu estar professando determinadas coisas que, numa breve busca na internet, eu vou descobrir que as práticas daquela empresa são completamente, né, divergentes daquilo que ela tenta construir do ponto de vista de imagem. E se ela não atende bem, ou se ela não responde, ou se ela me deixa à deriva, né, e isso é motivo de raiva, né, ou de detratores estarem colocando a boca no trombone digital, né, é porque tem trabalhos aí prévios que não foram bem realizados. Então, é claro que sim, como é que a gente gerencia a comunicação na ponta? Muitas vezes, deixando que a própria audiência se organize, porque se porventura eu tiver na bola uma marca que tem um lastro bem construído de trabalho e de reputação, os meus próprios seguidores, os meus próprios lovers tenderão a me defender, né? Então, existem casos em que a gente percebe claramente que é só dar um tempo que a coisa se ajusta entre os detratores e aqueles que sabem que sim, que aquela marca, na verdade, pode ter escorregado num determinado momento, mas ela tem um histórico bem construído e alicerçado. Em outros casos, claro, que a gente sabe que existe uma gama diversa de tratamentos dados, né, através das redes sociais às empresas, e aí é claro que se for algo que extrapola, né, o bom senso, a ética, isso aí vai ter que ser tratado de uma maneira mais séria, né, com blocos e com, talvez, processos, mas o que eu gosto de ressaltar é, vamos fazer o dever de casa bem feito. Isso vai nos ajudar fortemente a não entrarmos em crise. Hoje eu dei um curso junto com o César, em agosto, de narrativas digitais. Então, assim, sobre contar histórias, né? Como cativar o público nas redes sociais. Mas aí tem um capítulo que a gente fala de qual é a história que você quer contar, né? Primeiro, antes de qualquer coisa, é quem eu sou, né? É exatamente o que você falou, é o cuidado com o branding. Então, é só reforçar aquilo que a gente já falou, é ter valor, é saber quem eu sou, para eu saber com quem eu vou falar, para eu me posicionar. E aí, a partir desse posicionamento, os fatos vão falar por si, né? E como você também já tinha falado, de que as marcas são tanto a gente faz, o cliente, tem que ver a individualidade do cliente, né? Reconhecer o cliente como uma pessoa única. A gente também tem que entender que as empresas podem ser encaradas como uma pessoa que tem qualidades e defeitos, e como você falou, que escorrega às vezes. E aí, se for algo que ela tenha como se defender, ela vai usar isso, né? Perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem algumas afirmações aqui mais para prestigiar os participantes. A Séries Beck fala que a omnicanalidade fazendo com que a compra online traga elementos simbólicos e sensoriais que remetem a emoções já sentidas no ambiente físico, tipo um déjà vu virtual. Acho que foi uma complementação à conversa de vocês, mas achei um insight muito bom. A Aline Geisel também falou que intensificou as compras online dela, mas que vai manter as compras online. Também é outro tema interessante, né? Esse surgimento de um comprador online que vem depois da pandemia, né? Ele não era tão comprador e acaba se transformando num comprador. Bom, foi legal, vou continuar, vale a pena, né? Então, são duas afirmações interessantes. Se vocês quiserem comentar, e eu acho que tem mais uma pergunta, enfim. Quer fazer a pergunta agora, Pompeu? Quer que a gente... Quer que eu possa fazer a pergunta? Pode, posso fazer faça. a pergunta. Isabela, essa é uma pergunta nossa aqui. Como é que se integra às outras áreas da transformação digital consumidor? A gente ouviu que ele é central, que ele é um elemento que transforma a empresa, transforma os negócios.
Hoje não tem mais como dizer que ele é só o centro, ele cria os produtos, né? Então, a coisa mudou bastante, a gente tem que ter uma escuta ativa, tem que ter um coração aberto, tem que ser verdadeiro, são coisas muito boas, acaba que a empresa deixa de ser vilã, como certas pessoas podem acreditar, ela acaba realmente entregando o valor que as pessoas querem, as empresas que realmente estão ligadas aos clientes. Então, como é que elas se ligam às outras áreas da transformação digital? Pensando aí no nosso curso do GENED, eu acho que a gente queria ouvir um pouquinho sobre isso. Perfeito, Pompeu, porque o consumidor, não é um dos eixos que a gente trabalha no GENED, entende sim que hoje a gente tem, né, a chamada Customer Centric Era, ou seja, tudo parte do consumidor, desse olhar atento, dessa ideia de fazer cada vez mais junto com ele, mas como a gente pontuou também, né, as pessoas que estão dentro dessas organizações são de suma importância. Então, a gente também, né, trabalha fortemente dentro desses drivers de transformação digital no GENED, o eixo de pessoas, porque não adianta as empresas estarem pensando, claro, na ponta do consumidor final, que vai apontar os caminhos, que vai mostrar o que é valor para ele hoje, mas ela não se preparar internamente, né, como nós falamos, as pessoas são o grande ativo das organizações, né, por mais que elas estejam digitalizando processos, aprimorando o uso da inteligência artificial para entregar maior facilidade, conveniência, que ela trabalhe a inteligência de dados para melhores tomadas de decisão, mas as pessoas são ainda, né, quem move as organizações. Então, a gente tem que pensar sim nas pessoas, tem que pensar nos modelos de negócios, né? Então, quando a gente trabalha no GENED, como é que a gente vai fazer a transformação digital das organizações e também observar muitas potencialidades de novos negócios, né, de borramentos de fronteiras entre áreas de atuação. Então, os modelos de negócio, fortemente, que podem e devem ser, né, cada vez mais trabalhados, utilizados, observados. Né, também a questão da legislação, porque a gente está nesse turbilhão tendo que lidar, não é, com novas legislações, a LGPD já é uma realidade, né, tanto a europeia, que é, de certa maneira, inspiração para a nossa, que entrou em vigor há pouco mais de um mês. Né? Então, a gente tem 8 eixos aí que vão, né, se correlacionando para que a gente possa ter essa visão holística, de fato, de como manejar positivamente, né, assertivamente, para gerar mais e melhores frutos para as nossas organizações, essas transformações todas. E lembrar do prosumer, né, Bela, que é o consumidor que também é produtor, não é? Não esperar. Hoje as empresas não são apenas fornecedoras, não tem aquele consumidor passivo mais, né? De que aí eu vou lá, eu compro, eu produzo, não. Muitos produtos, muitos serviços surgem a partir dos consumidores, porque eles sugerem, eles reclamam, eles pedem, eles, enfim. Estar atento também a esse consumidor do ponto de vista de produtor, né? Perfeito, perfeito, Vanessa. É muito... Perdão, Pompeu. Não, eu estou concordando com tudo. A gente pensar, né, que o GENED, eu acho que ele é um grande transformador de mentes. É um lugar onde a gente vem, e eu posso dizer porque, eu não sei se vocês sabem, Vanessa, mas eu fiz o GENED completo. Né? A primeira turma que a gente rodou, no primeiro semestre de 2018, eu assisti aos módulos de todos os meus colegas, porque eu digo, eu vou deixar passar uma oportunidade dessa? Jamais, eu estou com esse timaço aqui, falando sobre esses super temas atualíssimos, e eu quero aprender com o GENED também. Então, de fato, assim, a gente pensar que a gente não pode mais viver nas caixinhas, né? Quem é consumidor, quem é produtor, né? Quem é de uma área, quem é de outra área. Isso não existe mais. Né? É justamente nesse amálgama, nesse borramento de fronteiras, nessa porosidade de expertises que a gente vai obter os melhores resultados. Né? Então, o consumidor, justamente hoje esse consumidor que quer fazer junto, que quer opinar, né? E que vai entregar assim, os melhores insights para as empresas que estiverem, de fato, abertas para receber. Eu também fui aluna, eu não sei se foi a segunda ou terceira turma do GENED, que eu fui de 2019, né, 2019.1.
E essa coisa de abrir mentes, de certa forma, eu estou aqui hoje em Portugal por causa do Gened, de entender que existem várias possibilidades, né, da vida. Foi interessante porque eu fui para um curso de gestão de negócios na era digital, e essa gestão de negócios geriu a minha cabeça, né? Então, perceber, e eu acho interessante essa questão holística mesmo, né, de que transformações de comportamentos de empresariais também começam com transformações individuais, né, dos colaboradores, ou das pessoas que têm decisão, que têm o poder de decisão, para implantar alguma mudança necessária. E entender, esse curso é legal porque acaba com... A gente tem alguns mitos, né, sobre o que é transformação digital, aquele negócio assim muito distante, muito importante, que é um negócio que só grandes empresas que tem que fazer. Não, minha gente, uma empresa, às vezes, um MEI, precisa fazer transformação digital. Pois transformação digital. Né? Todos nós precisamos, porque, na verdade, as transformações não param de acontecer, né? Estamos todos e todas e todos inseridos na era digital, que já é uma vovó, ela já tem 70 anos, então não tem como a gente não se engajar mais nesse grande bonde da transformação de todos, né? De todo mundo, e isso é muito instigante. Então, eu acho que nós que temos a oportunidade de participar desses espaços, né, de trocarmos todos com todos, então somos muito felizes por podermos fazer isso. Convidamos todos a fazerem também. Muito bom. E eu também fui ex-aluno do Gened, eu fiz em 2018, acho que na segunda turma também. Então, todo mundo aqui tem uma história com o Gened, que é um curso que eu sempre digo, é muito mais que um curso, né? Você entra numa rede. Isso. Então, é uma rede de produtores de conhecimento, de pessoas que estão transformando a realidade. Eu acho que, como a Vanessa bem colocou, a gente acaba mexendo um pouco o que a gente faz. Transformação digital, todo ano é diferente, né? Como você bem falou, é uma vovó, mas é uma vovó que se recicla muito, né? Todo ano ela tem um jeitão, ela é bem jovem, o tempo todo mudando, e todo ano tem um tema, uma temática nova. E, bom, eu acho que as perguntas terminaram, tem algumas afirmações aqui que eu posso colocar. Uma delas é da Aline, ela fala que o Reclame Aqui está para revelar todas as minúcias das relações. Trabalhei em uma empresa que todas as reclamações feitas no Reclame Aqui tinham que ser respondidas em 1 hora. Eu acho que é um pouco a história do live commerce, né? Como é que a gente vai virar ao vivo, como é que a gente vai chegar lá, né? Eu acho que vocês colocaram isso muito bem. E, bom, se vocês quiserem fazer comentários finais, a gente tem 3 minutos para terminar e para agradecer a presença de vocês. Isa, quer? Então, vou nessa. Bem, quero primeiro agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com essas duas feras super queridas, né? Vanessa, que eu tive o prazer de conhecer, né, pessoalmente no Gened, que já era fã seguidora dela. Então, assim, como o Gened nos proporciona, né, como o Pompeu falou, não somente esse alargamento dos horizontes, né, do conhecimento, mas esses encontros, assim, empáticos, felizes, né? Então, assim, fico muito feliz de estar com vocês nessa noite aqui, né? Agradecer a Pompeu, que é um super parceiro querido também, desses diálogos constantes, né? E dizer a todo mundo que venha, né? Eu vejo algumas pessoas, assim, olhando para essas transformações todas com muito medo, se sentindo muito atrás, ou pensando, eu não vou ser capaz de acompanhar essas transformações. Venha para as transformações, porque você vai descobrir, na verdade, um mundo instigante de possibilidades, e você vai descobrir em você muitas potencialidades que você sequer imaginava. Então, eu deixo esse recado e esse convite. Muito obrigada. Também agradeço muito o convite. Obrigada, Pompeu, pelo convite. Uma honra dividir aqui essa tela com Isa também, para a gente conversar um pouquinho sobre tecnologia e consumo, que ela é muito fera nos dois assuntos. E dizer que é um curso que vale muito a pena, vale para a vida.
Eu digo isso para mim, sabe? Vale para a vida, não é só para o negócio. Aprender é sempre muito bom. Tinha uma amiga minha que disse assim: eu tenho que aprender qualquer coisa hoje, uma palavra, alguma coisa, eu tenho que aprender alguma coisa nova. E no Genética você aprende muitas coisas novas. Vale muito a pena. Muito bom, gente. Olha, só tenho a agradecer também a vocês duas. O debate foi altíssimo nível, acho que foi muito feliz como a gente está conversando aqui, dá para ver o astral de todo mundo. É o conhecimento, né? Então, assim, em nome da César School, em nome do Genética, agradeço demais a presença de vocês. Vamos fazer outras lives felizes e de compartilhamento de conhecimento. É para isso que a gente está aqui. Combinado. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Um beijo, Vanessa.